Olha, se você é o tipo de pessoa que passa na frente de uma loja, vê o nome promoção e depois já entra na loja por impulso para comprar aquele produto, esse livro que eu vou falar nesse vídeo é para você. Afinal, como é que nossas decisões elas são formadas? Será que nós temos livre-arbítrio ou será que nós somos movidos pelo destino? Esses são alguns dos temas que esse livro aqui, A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli, vão abordar durante a leitura. Olha, eu tenho que dizer que esse livro aqui, ele foi um balde de água fria para mim. Eu me considerava uma pessoa muito racional, mas depois de ler esse livro, eu comecei a me questionar se eu era realmente uma pessoa racional ou se eu era mais, na verdade, emocional. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouco desse livro e também dos insights que eu tive, e já adiantando, esse livro, ele é um pouco diferente. Ele tem uma pegada mais pro lado de, vamos dizer, como se fosse um manual, né, um manual com vários tópicos, do que propriamente um livro de narrativa ou até mesmo de desenvolvimento pessoal. Então assiste esse vídeo porque esse livro ele é muito interessante e eu tenho certeza que vai despertar a tua curiosidade. E já deixa seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Gente, como eu falei para vocês, esse livro aqui, ele é um livro bem diferente. Eu não acho que ele se enquadre nos livros de desenvolvimento pessoal, apesar de que provavelmente algumas pessoas vão achar que sim. E também não tem nada de narrativa nele, né? É como eu falei, são vários tópicos que eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo. E o autor ele vai abordando cada tópico em cada capítulo. É até meio difícil para mim resumir esse livro, porque ele tem muito conteúdo, ele é muito rico de ensinamentos. Então fica até meio complicado eu conseguir assim resumir, sei lá, em um vídeo de 15 minutos, 10. E não é à toa que o Joel J falou em um podcast com o Renato Cariani que esse livro é um dos favoritos, se não for o favorito da biblioteca dele. Nesse livro, o autor fala sobre vieses cognitivos e armadilhas do pensamento. Calma, eu sei que você ficou meio assustado com isso que eu acabei de falar, mas eu vou explicar e vou dar exemplos melhores com o decorrer do vídeo. Cada capítulo, ele faz uma explicação sobre um viés cognitivo. E é interessante porque ele conta histórias para ilustrar e também exemplificar cada um desses vieses que ele vai explicar durante a leitura. Basicamente, ele se aprofunda em como funcionam os pensamentos humanos e qual é a base para a sua e a minha tomada de decisão. A minha opinião é que esse autor fez esse livro para deixar eu, você e quem lê ele mais inteligente e menos propício para cair em gatilhos e armadilhas mentais. Por isso que eu até dei aquele exemplo de que se você é uma pessoa que vê uma promoção e já entra para comprar na loja, eu dei esse exemplo no começo do vídeo. Porque é mais ou menos isso que eu senti que ele quis passar. Uma forma de você não cair nessas armadilhas mentais. E realmente, pensando bem, falando aqui agora, eu acho que esse livro ele pode ser considerado desenvolvimento pessoal, mas eu acho que ele quis passar uma outra vibe, sabe? Não é muito... Eu não sei se ele quer se enquadrar como desenvolvimento pessoal. Né? Não sei se ele se enquadra, por exemplo, no vídeo que eu fiz recentemente, meu último vídeo, falando das 3 maiores lições que eu tive depois de ler 30 livros de desenvolvimento pessoal. Vou deixar aqui no card se você quiser assistir também. E eu acho que não é muito esse intuito dele, sabe? Ele realmente quer fazer como se fosse um manual, um alerta, para as pessoas não caírem nesses gatilhos de propaganda, né, nesses anúncios apelativos. E, claro, várias outras coisas que eu vou explicar agora durante esse vídeo. Mas vamos lá. Deixa eu dar um exemplo do que ele fala como vieses cognitivos. Vamos supor que você conhece uma pessoa que é médica. E aí esse médico, ele fala um monte de termos científicos, palavras bonitas, para tentar te explicar um conceito. E você olha assim, você fica espantado assim, né? Espantado de uma forma positiva, porque pensa, caramba, que pessoa inteligente. Aí falando um monte de coisa que eu não entendo. Mas aí, muda o cenário e vamos supor que agora você seja um médico e esteja conversando com essa mesma pessoa. E aí você faz uma pergunta para ele de um assunto que é meio básico na medicina, né? Que é para todos os médicos terem estudado. E aí essa outra pessoa começa a falar da mesma forma, usando vários termos científicos, falando várias palavras bonitas, para tentar explicar um conceito que é simples. E aí você, como uma pessoa inteligente que é, né? Formada em medicina, um médico muito conceituado, começa a perceber que essa pessoa, na realidade, está enrolando para falar algo que ela não sabe. E aí, quando você pergunta até algo mais aprofundado para essa pessoa, ela faz a mesma coisa. Tenta usar termos bonitos, palavras científicas, para te explicar algo, só que no final ela acaba não explicando nada. O Rolf chama esse conceito, esse viés cognitivo, de conhecimento de motorista. Sim, conhecimento de motorista, você ouviu certo. E o que fala esse conceito, né, esse viés? O Rolf diz que quem tem um conhecimento superficial, algumas vezes vai tentar te enganar, entre aspas, tá? Com palavras bonitas, termos científicos, textos longos, só para disfarçar um conhecimento que essa pessoa não tem.
Ou seja, é um conhecimento falso, não é um conhecimento real. O que difere, por exemplo, de outras pessoas que realmente têm o conhecimento, que geralmente você pode até perceber. Quem sabe o que está falando, ela tenta não usar termos bonitos, científicos, ela realmente explica de uma forma que você percebe que ela domina aquele conteúdo. Então, esse é um dos viés cognitivos que o Rolf cita no livro. Galera, e lembrando que se você tiver interesse em comprar esse livro, eu tô deixando aqui meu link de afiliado da Amazon na descrição para você ir lá e comprar o livro, beleza? Mas vamos agora para outro exemplo. Imagina agora que você está na faculdade, você está em um grupo com 7 pessoas e vocês têm que desenvolver um trabalho em um relacionado tema. O tema é livre, vocês podem escolher qualquer um que vocês quiserem. E aí, de repente, uma pessoa desse grupo vai dar uma ideia de um tema que é muito complexo, um tema que é muito difícil e que é meio sem necessidade de escolher esse tema. Afinal, vocês podem escolher qualquer um. Não precisa ser o tema mais fácil, mas vocês podem, de fato, escolher um tema bem melhor do que esse que essa pessoa está dizendo. E aí, na hora você pensa, poxa, por que a gente faria uma apresentação com esse tema tão difícil, né? Por quê? Beleza, mas você só pensa. Aí do nada, uma pessoa aceita a ideia dessa outra, aceita esse tema complexo. E aí depois outra, e depois outra, depois outra. Aí quando você percebe, 6 pessoas aceitaram e só você ainda não aceitou. Você até pensa e tem vontade de recusar, mas de repente você aceita. Mesmo sabendo que esse é um tema difícil e também é desnecessário vocês terem tanto trabalho para fazer essa apresentação. Mesmo que você saiba disso, você acabou sendo enganado por um viés cognitivo. Rolf chama isso de pensamento de grupo. Acontece quando você acaba se adaptando para o consenso do grupo. Por quê? Porque você não quer ser excluído daquele grupo. E aí a gente volta para os nossos antepassados, né, muito tempo atrás, em que você estar sozinho era uma grande desvantagem para a sua sobrevivência. Então você tentava fazer de tudo para se adaptar ao grupo e aí aumentando as suas chances de sobrevivência. Então esse é um segundo viés cognitivo. Isso também se enquadra com aquele conceito de prova social, em que tem até no livro do Robert Cialdini de Armas de Persuasão. Esse livro ele é interessante porque é como se fosse uma edição amplificada. Ele fala sobre muitas armas da persuasão, além do que o Robert Cialdini falou. Então é uma ótima leitura complementar também para quem já leu Armas da Persuasão. E assim, eu citei apenas 2 viéses cognitivos. Esse livro, essa edição principalmente, que é a edição ampliada, ele tem 100 viéses cognitivos. Você escutou certo, tem 100. Por isso que eu disse que quem lê esse livro, com certeza vai sair mais inteligente. Porque, meu amigo, depois de você ler 100 viéses cognitivos, com certeza vai ter algum aqui que você não conhece, né, se não for a maioria, e você vai sair com algum aprendizado, algum insight que você não tinha antes. E assim, até para avisar vocês, esse livro, o autor ele tem até um tom bem humorado, eu acho isso bem legal. Eu gostei da escrita desse autor, mas tem alguns vieses que eles são um pouco até meio pesados, sabe? Que vão te dar assim uma reflexão mais profunda. Ele, por exemplo, tem uma hora que ele fala sobre a questão de sorte ser mais crucial do que propriamente a sua habilidade. É claro que no contexto ele explica melhor, né? Não é tipo, se você não tiver sorte, você não vai ser ninguém na vida. Não. Mas ele deixa isso bem claro. Então tem alguns capítulos que realmente você fica meio tipo, caramba, capítulo meio pesado, sabe? Você realmente tem que digerir um pouco do conceito e até ver se você concorda ou não, né? Obviamente, você pode discordar de algum dos conceitos aqui que ele fala. Eu, por exemplo, discordei de alguns, não concordei com todos, mas é uma leitura muito válida, até porque tem coisas aqui que você provavelmente, né, alguns erros que você já cometeu, e ele vai te explicar o porquê você cometeu esses erros. Aí, pessoal, só uma coisa aqui, só saindo um pouco, né, de falando do livro. Olha aqui a quantidade de anotação que eu fiz. Eu tive a brilhante ideia, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tive a brilhante ideia aqui, ó, de simplesmente anotar todos os vieses cognitivos. Todos. Não sei porque eu tive essa ideia, né? Eu acho que, sei lá, eu pensei, poxa, talvez eu anotando aqui eu vou entender mais, vou conseguir memorizar os 100. Mas foi bom, né? Porque assim eu tenho um resumo detalhado de cada um, não preciso reler o livro, já tenho tudo aqui. Mas olha isso aqui, galera, até agora eu tô passando página dos vieses que eu anotei. E eu também acho essa leitura muito importante, porque nesse contexto que a gente tá, que a gente é bombardeado de anúncio, de publicidade, né, TV, enfim, tudo tá tentando convencer a gente a comprar alguma coisa. Então eu acho que esse livro ele é muito bom para até você evitar cair nessas armadilhas e você ficar lá gastando dinheiro à toa, que nem eu dei lá no exemplo do começo sobre a promoção da loja. Se você já leu esse livro, comenta aqui o que você achou dele,
Também pode me indicar outros livros desse determinado assunto, que eu gosto bastante. E é isso, se inscreve no canal e deixa aí seu like e até o próximo vídeo.